Obrigada, secretário, prefeito. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês agora a última atualização que nós fizemos da situação epidemiológica da Covid-19 no município de São Paulo e também a atualização dos dados da variante Delta no município. Então, no primeiro gráfico que nós vemos na apresentação, a gente trouxe a distribuição dos casos, o total de casos notificados de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave no município de São Paulo. E como a gente pode notar, né, no final do mês de julho e durante o mês de agosto, que foi quando a variante Delta realmente teve um crescimento expressivo aí no município de São Paulo, nós tivemos um aumento nas notificações dos casos de síndrome gripal, mas esse aumento não se manteve. Nós observamos um aumento durante algumas semanas do mês de agosto, mas que não se sustentou. E depois nós observamos novamente uma queda no número dessas notificações e um novo cenário de estabilidade. Quando a gente avalia só os casos confirmados, a gente também consegue ver essa mesma situação de estabilidade. Nesse slide está o nowcasting para os casos de síndrome gripal, que é uma correção estatística que nós fazemos, né, para corrigir os atrasos do sistema de notificação. E nós também conseguimos perceber já que há algumas semanas nós temos aí uma estabilidade em relação a essas notificações de síndrome gripal. Destacamos para vocês, no próximo slide, o total de casos confirmados de Covid-19 no município de São Paulo, onde nós podemos notar, nas últimas semanas, uma estabilidade em relação a essas confirmações. No próximo gráfico, nós temos os casos de síndrome respiratória aguda grave notificados no município de São Paulo. E também podemos notar que há uma estabilidade, né, para essas notificações e também para os casos confirmados desde o final de julho de 2021. Trouxemos também o nowcast em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave notificados no município de São Paulo, então com a correção dos atrasos que são inerentes ao sistema de notificação. E fica muito claro, quando a gente observa esse gráfico, essa estabilidade que nós temos nas notificações, que é percebida desde o final do mês de julho. Também temos atualização em relação aos óbitos, né, aos óbitos notificados e confirmados para a Covid-19. Nesse gráfico, eles estão distribuídos por semana e mês de início dos sintomas. E a gente também pode notar uma diminuição que houve no número dessas notificações de óbitos e agora, nas últimas semanas, um cenário de estabilidade. No próximo gráfico, nós destacamos apenas os óbitos que foram confirmados para a Covid-19, distribuídos também por data do início de sintomas, e é possível notar, nas últimas semanas, esse cenário de estabilidade, que se repete também, quando a gente avalia aí no próximo slide, os óbitos distribuídos por data do óbito, por data da evolução, onde a gente já tem algumas semanas em relação à estabilidade desses números. Nesse próximo slide, nós temos a distribuição das taxas de letalidade de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 no município de São Paulo. Nós observamos que tivemos aí um pico em relação a essa letalidade no mês de março, né, que aconteceu durante o pico relacionado à variante gama, a variante P1. Mas agora, nas últimas semanas, a gente percebe também um cenário de estabilidade dessa letalidade, que tem oscilado entre 18% e 19%. São valores semelhantes ao que nós observamos em outubro do ano passado, que foi o momento do ano passado que nós tivemos de mais tranquilidade em relação aos casos durante a pandemia. Nós fizemos uma análise dos casos de síndrome respiratória aguda grave e síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 por faixa etária, com enfoque nas crianças e adolescentes, que era uma preocupação, população que ainda não está vacinada e que nós quisemos olhar com mais cuidado, né, para essa faixa etária. Então, nesse primeiro slide, nós trouxemos, à esquerda, o gráfico mostra a curva dos casos de síndrome respiratória aguda grave da população em geral no município de São Paulo, e o que os senhores podem ver em vermelho são os casos confirmados para a Covid-19. E o gráfico da direita mostra a distribuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave por classificação final, nos indivíduos com 19 anos e menos, né, menores de 19 anos. Os casos confirmados para a Covid também estão destacados em vermelho, nesse gráfico, e a gente percebe que a Covid-19 não é a principal causa de confirmação dessas síndromes respiratórias agudas graves nessa faixa etária. A gente tem um percentual importante das SRAGs por outros vírus e outros agentes, que aparecem em amarelo nesse gráfico da direita, e também das SRAGs não especificadas, que aparecem em cinza.
Em relação aos casos de Covid para essa faixa etária, as SRAGs por Covid, a gente também observa um cenário de estabilidade. Não houve um sinal de aumento de SRAGs por Covid-19 na população de crianças e adolescentes até o momento. Nesse próximo gráfico estão os casos de SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, distribuídos aí por ano de início dos sintomas, por faixa etária. Então, a gente percebe que quando a gente analisa as SRAGs de uma forma geral, observando a população das crianças e adolescentes, há um certo aumento nas notificações, né, em 2021, em relação a 2020, mas aqui estão todas as SRAGs, considerando também as outras causas, né, os outros agentes, os outros vírus e as SRAGs não especificadas. Observando, então, esses dados distribuídas as SRAGs por faixa etária, a gente observa no gráfico, aí, né, distribuídas por mês de início dos sintomas e faixa etária, a linha laranja, que mostra para a gente a faixa etária de 1 a 4 anos, que realmente foi a mais afetada por essas SRAGs, de forma geral, a gente considerando, então, a importância desses outros vírus respiratórios e das SRAGs não especificadas. Trouxemos no próximo slide os números que deram origem a esses gráficos, que a gente acompanha quase que diariamente para monitorar a situação da população por faixa etária. E também a distribuição, né, dos casos de SRAG por faixa etária, comparando aí os anos de 2020 e 2021, que temos monitorado quase que diariamente. Agora, no próximo slide, nós temos a distribuição dos casos de SRAG confirmadas por Covid-19, segundo ano de início dos sintomas e faixa etária. E quando a gente olha os casos especificamente de SRAG por Covid, a gente já vê uma situação diferente. Então, não há uma mudança importante para essa faixa etária, né, das crianças e adolescentes. A gente já não identifica esse aumento que a gente identifica quando olhamos as SRAGs de forma geral. No próximo gráfico, nós fizemos a distribuição desses casos de SRAG por Covid, também por faixa etária, e quando olhamos, então, para os diagnósticos especificamente de Covid-19, não há tendência de aumento, né, para esses casos de Covid para a população menor de 19 anos. Trouxemos também os números, né, a distribuição por faixa etária, que deram origem a esses gráficos e que a gente acompanha aí diariamente, distribuídos por faixa etária, por mês e por ano de início dos sintomas. E, por fim, em relação a essa análise das faixas etárias, nós fizemos uma distribuição dos casos de SRAG hospitalizados nesses indivíduos aí de 0 a 19 anos, e a gente nota que o que impacta mesmo nesses dados são as SRAGs não especificadas. Existe uma tendência de aumento discreta nos últimos meses para as SRAGs causadas por outros agentes e outros vírus respiratórios, mas as SRAGs por Covid, que é a linha vermelha no gráfico, a gente não observa realmente uma tendência de aumento, a gente tem um cenário estável, aí não há, no momento, tendência de aumento de SRAGs por Covid para essas faixas etárias de crianças e adolescentes. Trouxemos também uma atualização em relação aos surtos de síndrome gripal. Então, nesse primeiro gráfico, nós temos a distribuição desses surtos de síndrome gripal por semana e mês do início dos sintomas e por local de ocorrência. Quando a gente observa essa curva, a gente percebe que a variação aí desses surtos notificados acompanha a curva epidêmica dos casos no município. Então, quando temos picos aí em relação aos casos, isso se reflete também nos surtos. E, em 2021, nós tivemos um percentual significativo de surtos ocorridos em unidades escolares por conta da volta, né, das atividades escolares, da volta às aulas. No próximo slide, nós temos aí alguns destaques em relação aos dados desses surtos de síndrome gripal nas unidades escolares. Então, em 2021, 80% de todos os surtos que foram notificados ocorreram em unidades escolares. Nós tivemos mais de 13 mil casos de síndrome gripal, né, suspeitos de síndrome gripal envolvidos nesses surtos, e 70% desses surtos foram confirmados para a Covid-19. É importante destacar, nesse próximo slide, a gente fez uma distribuição dos casos envolvidos nos surtos de síndrome gripal por faixa etária. E aí a gente percebe que mais de 60% dos casos ocorridos nesses surtos em escolas aconteceram em adultos, na faixa etária entre 20 e 69 anos. E 20% dos casos se concentraram nas crianças de 1 a 4 anos.
No gráfico de baixo, essa linha em vermelha significa o número de surtos que foi notificado de síndrome gripal em unidades escolares, e nós tivemos aí algumas oscilações, né, durante o ano relacionadas ao pico que aconteceu em março em relação à variante P1 e o retorno das atividades escolares, mas atualmente nós não vemos tendência de aumento no número desses surtos em unidades escolares, a situação é estável no momento. E, por fim, nós trouxemos as atualizações em relação às variantes de preocupação, e principalmente a variante Delta. Então, só para relembrar que nós continuamos monitorando, né, a OMS monitora 4 variantes de preocupação hoje, as variantes Alfa, Beta, Gama e Delta, mas nós trouxemos hoje a atualização em relação à variante Delta no município de São Paulo. Nesse slide, a gente tem a distribuição dos sequenciamentos feitos pelo Instituto Butantan. Esse é um dado aberto, está disponível no site do Instituto Butantan, sobre os sequenciamentos realizados para a Grande São Paulo. Esse dado não é só no município, mas a gente percebe que, a partir da semana 29, ou semana 30 de 2021, houve um aumento progressivo no percentual dos casos, né, identificados como variante Delta na Grande São Paulo, até que a variante se torna aí predominante circulando na Grande São Paulo. Na semana 37 de 2021, já representava quase 90% dos casos sequenciados, né, de Covid-19 na Grande São Paulo. No próximo slide, nós trouxemos a distribuição percentual dessas linhagens do SARS-CoV-2, identificadas por sequenciamento pelo Instituto Butantan, para os casos do município de São Paulo. E a gente percebe, então, a partir também da semana 30 de 2021, que há um aumento progressivo dos sequenciamentos que identificaram a variante Delta. Tudo que os senhores veem no gráfico em amarelo e tons de laranja são os casos que são de variante Delta, em azul e verde, os sequenciamentos das linhagens da variante Gama, da P1, e em poucas semanas a gente percebe que essa variante se tornou, então, predominante, e os dados da semana 37 nos mostraram aí que no município de São Paulo, quase 96% dos casos sequenciados identificaram a variante Delta. No último slide, o próximo da apresentação, nós destacamos esse dado, né, dessa última semana, que nós temos as informações do sequenciamento, mostrando esses 96% de casos identificados da variante Delta, e 2% dos casos sequenciados apenas representaram casos da variante Gama. Mesmo com esse avanço, então, da variante Delta, nós não tivemos um impacto importante nos casos e na curva epidêmica do município de São Paulo. Obrigada. Então, nós vamos apresentar agora uma ação que nós fizemos de avaliação de monitoramento e rastreamento de contatos de casos confirmados de Covid-19 no município de São Paulo, que nós chamamos de RAST-COV. Então, foi um monitoramento e testagem de contatos de caso de Covid-19, feito nesse novo contexto da pandemia no município, onde predomina a circulação da variante Delta, e nós temos a população adulta vacinada. Então, qual a importância, né, do rastreamento, do monitoramento e da testagem de contatos? Então, esse rastreamento e o monitoramento dos casos de contatos de Covid-19 é uma das medidas estratégicas para que a gente consiga reduzir a transmissão da doença, né? E essa estratégia ela é muito importante, né, de ser feita desde a suspeita de um caso de Covid-19. Essa estratégia de rastreamento, monitoramento e também quarentena dos contatos possibilita que a gente identifique e isole novos casos, né, e previna o surgimento de casos secundários a partir de um caso índice que foi confirmado. Qual a definição, então, desses contatos? Quem são os contatos próximos dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19? Então, contato é qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso de Covid-19 no período de transmissibilidade desse caso, que acontece entre 48 horas antes do início dos sintomas até 10 dias após a data do início dos sintomas. E nós consideramos, então, esses contatos próximos, as pessoas que estiveram a menos de 1 metro de distância do caso, por um período mínimo aí de 15 minutos, estando ambos sem utilizar máscara de proteção ou utilizando a máscara de forma não adequada, né, de forma inadequada. Também são considerados, então, contatos próximos as pessoas que tiveram um contato físico direto com o caso de Covid, então, um abraço, um aperto de mãos, por exemplo. O profissional da saúde que prestou assistência a um caso de Covid sem utilizar os equipamentos de proteção individual de forma adequada. E também as pessoas residentes no mesmo domicílio. Então, as pessoas que residem na mesma casa de um caso de Covid-19 são consideradas, portanto, contatos próximos desse caso.
Quais foram, então, os objetivos dessa ação de monitoramento e de testagem dos contatos de casos confirmados de Covid? Então, pretendíamos compreender a dinâmica da transmissão da Covid-19 entre os contatos próximos dos casos confirmados, nesse novo cenário, no município de São Paulo, de predominância da variante Delta e com a população vacinada. Calcular a taxa de ataque secundária entre os contatos próximos. O que significa isso? Entender qual era o percentual desses contatos próximos que se infectaria a partir de um caso índice. E, com esses dados, aprimorar as medidas de controle da Covid-19. Como que essa ação foi operacionalizada? Então, nós fizemos, essa operacionalização a partir de uma amostragem de casos de síndrome gripal triados nas unidades básicas de saúde do município de São Paulo. As unidades básicas, então, fizeram a testagem com um teste rápido de antígeno e também coleta de material para PCR dos casos de síndrome gripal identificados no período de 13 a 24 de setembro de 2021. As equipes, então, identificaram os contatos dos casos que foram confirmados e monitoraram diariamente os contatos próximos dos casos confirmados, por um período aí máximo de 14 dias. Realizaram a notificação desses casos suspeitos e confirmados, registrando as informações no sistema oficial, o ESUS Notifica, e também numa aplicação específica que foi criada para essa ação, para que a gente tivesse os dados rapidamente de forma oportuna. E para os contatos desses casos confirmados, foi oferecida, então, a testagem com o teste rápido de antígeno, também em período oportuno, a partir do 10º dia após o contato com o caso confirmado. Em relação aos resultados que nós avaliamos e obtivemos, foram 16.589 pacientes, casos de síndrome gripal triados nas nossas unidades básicas de saúde, e desses, 2.359 tiveram o teste rápido de antígeno reagente. Então, foram 2.359 casos confirmados, o que significou uma positividade de 14,2%. Essa positividade teve alguma variação quando a gente avalia os dados por região da cidade, mas tivemos aí para o município todo 14,22% de positividade para os casos triados. 456 UBSs tiveram pelo menos um caso triado, foi uma média de 36,4 casos triados por UBS, com mediana de 32 casos triados por UBS, e a gente tem uma representação gráfica da distribuição da frequência do número de casos triados por unidade básica de saúde. Em relação aos casos reagentes, nós tivemos, então, 418 casos com o teste rápido de antígeno reagente, 5,6 casos reagentes por UBS, em média, com mediana de 5 casos reagentes por unidade básica, e temos também a distribuição da frequência do número de casos de reagentes por UBS. Em relação aos contatos, ao monitoramento desses contatos. Então, lembrando que nós partimos de 2.359 casos confirmados, dos quais nós, então, monitoramos os contatos, O número de contatos registrados foi 3.408, e nós tivemos 1.395 pacientes com pelo menos um contato cadastrado para monitoramento. A média de contatos registrados por paciente foi 2,44, com uma mediana de 2 contatos por paciente. Nós investigamos também a relação desse contato próximo com o paciente, e a grande maioria desses contatos eram contatos intradomiciliares, de pessoas do mesmo domicílio. 88% desses contatos eram pessoas residentes no mesmo domicílio do caso. Tivemos 9,3% de contatos familiares, mas que residiam em outro domicílio, 1,2% de contatos de ambiente de trabalho, e aí menos de 1% de contatos que eram contatos de ambientes de escola ou de eventos sociais ou outros tipos de eventos. Em relação à avaliação, então, desse monitoramento, para esses 3.408 contatos que foram monitorados, foram cadastrados 15.611 monitoramentos, lembrando que esses contatos foram monitorados diariamente por um período máximo de 14 dias. Nós tivemos aí praticamente 80% dos contatos com algum monitoramento registrados. A média de monitoramentos realizados foi de 5,7 por contato, com uma mediana de 6. Para os contatos desses casos confirmados de Covid-19, existe, então, a orientação
de quarentena desses contatos, para que a gente consiga interromper a cadeia de transmissão da doença. E nós investigamos, então, o status da quarentena desses contatos que foram monitorados. Em relação ao status da quarentena, 66,4%, né, dos contatos permaneciam em quarentena quando foi avaliado aí esse monitoramento. Então, seguiram as orientações de quarentena, as orientações fornecidas pelas unidades básicas de saúde. 12,1% dos contatos referiram que não permaneceram em quarentena e tivemos aí 21% sem informação em relação ao status dessa quarentena. Investigamos também os motivos para que não fosse realizada essa quarentena dos contatos. 6,2% referiram que não fizeram a quarentena por dificuldade financeira ou por serem autônomos e não poderem parar de trabalhar. Em 8,3% desses contatos, o empregador não aceitou esse afastamento, né, em relação ao contato. 40% dos contatos referiram que não permaneceram em quarentena por opção pessoal. 3,7% dos contatos referiram que não fizeram a quarentena porque acharam que não havia necessidade, já que já estariam vacinados contra a Covid-19. E quase 41% aí relataram outros motivos diversos para não permanecerem em quarentena. Com esses dados, nós pudemos calcular, então, qual foi a taxa de ataque secundário entre esses contatos. Então, o percentual desses contatos que se infectaram a partir desses casos índices. E essa taxa de ataque foi de 42,2%. Então, 42,2% desses contatos próximos, que são contatos domiciliares, né, que nós identificamos aí nesse estudo, se infectaram a partir do caso índice. Nós trouxemos aqui um recorte de um estudo que está publicado na revista Nature em relação à transmissão do Covid-19, né? Então, mostrando que 44% das pessoas geralmente se infectam no período em que o caso índice ainda não desenvolveu os sintomas. Então, a transmissão da Covid-19, ela acontece geralmente 48 horas antes, né, do caso desenvolver os sintomas, e o pico da transmissão acontece 24 horas antes do início dos sintomas. E esse estudo nos mostra que, então, 44% desses casos secundários se infectaram nesse período pré-sintomático dos casos. Por isso, é tão importante essas orientações do isolamento e da quarentena de contatos. E quais foram, então, as conclusões e as recomendações que a gente pode fazer a partir dessa avaliação? Então, considerando que nós tivemos essa taxa de ataque de 42,2% dentre os contatos domiciliares, e lembrando que o início da transmissão vai acontecer 48 horas antes do início dos sintomas, né, e o pico dessa transmissão acontece 24 horas antes do início dos sintomas. Isso reforça para nós a importância da gente ter uma orientação adequada de isolamento precoce dos casos suspeitos. Então, o caso ser realmente identificado precocemente e isolado precocemente. E da orientação do monitoramento e da quarentena dos contatos próximos. Lembrando que esses contatos, se infectarem, vão começar a transmitir a doença antes de terem os primeiros sintomas. Por isso que é tão importante essa orientação da quarentena desses contatos. E, além disso, lembrando que essa taxa de ataque que nós calculamos, né, o que a gente conseguiu de informações com essa ação, era principalmente de contatos intradomiciliares, então, pessoas que, como a gente lembrou lá no começo da definição de contato próximo, são contatos íntimos que ficam muito próximos, né, por mais de 15 minutos, sem usar a máscara. A importância da manutenção dessas medidas não farmacológicas de prevenção, principalmente o uso da máscara, que é um aliado muito importante para evitar a transmissão da doença. Nenhuma mais? Doutora Paula, deseja fazer alguma consideração final? Obrigada. Acho que é só reforçar que a vigilância epidemiológica segue trabalhando, a gente vai continuar monitorando aí os casos e os surtos de síndrome gripal diariamente, né, para ter informação de forma oportuna e tomar as ações necessárias caso haja alguma mudança aí na situação.